Oi! Hoje vamos falar sobre o livro O Jogo e a Educação Infantil, no gênero digital Draw My Life. O livro foi publicado em 1994 por Shizuku Morishida Kishimoto. Esse trabalho foi realizado pelas alunas Jéssica Russi, responsável por desenho e edição, e Giovana Serra, pela narração e roteiro. Existem diversos tipos de jogos. O faz de conta, os jogos simbólicos, jogos motores, cognitivos metafóricos, os jogos verbais. E tem também os jogos individuais, coletivos, de políticos, de adultos, de animais e por aí vai. Definir o termo jogo é uma tarefa árdua, pois eles assumem facetas diferentes conforme o contexto ou significado dado à prática. Um jogo de xadrez pode ser mera decoração, e a boneca, que é um brinquedo para muitas meninas, assume caráter de divindade para algumas tribos indígenas. Para resolver este problema, alguns autores entraram em cena para identificar as características semelhantes ou parentescos que formam essa família de jogos. Por fim, concordaram que o que interliga essa grande família é a liberdade de ação do jogador, o caráter voluntário, o prazer ou desprazer, o não sério ou efeito positivo, as regras, explícitas ou não, o caráter improdutivo, a incerteza de resultados, imaginação e a contextualização no tempo e no espaço. E aí entra o problema dos sinônimos. Jogo é uma brincadeira? Um brinquedo é um jogo? Vamos às definições. A brincadeira descreve uma conduta composta por regras. Brinquedo é um objeto concreto ou ideológico com função lúdica. E por fim, jogo aponta a uma ação lúdica estruturada com objetos e regras. Na educação, a ideia de utilizar o jogo para aquisição de conhecimento perdura faz muito tempo. Platão e Aristóteles comentavam sobre aprender brincando já na antiguidade. Mas, com a Idade Média e o domínio da Igreja Católica, a educação passa a ser disciplinadora e distancia-se do desenvolvimento da inteligência. O que logo mais, no Renascimento, é transformado, e o jogo é reabilitado como meio de educação. Neste espaço de tempo e muitas inovações pedagógicas, é que surge o alemão Froebel, que deu a devida atenção ao jogo e à brincadeira inseridos na educação infantil, ou jardim de infância, como recurso auxiliar. Bem, a junção do jogo e ensino resultou no jogo educativo. Um grande paradoxo. Vejamos, as definições características dos jogos é de ser livre, voluntária, com fim em si mesmo, mas o ensino, bem, ele é objetivo, intencional e almeja resultados. O jogo educativo parece incompatível, mas o conflito pode ser resolvido quando se compreende que a pedagogia não se limita à instrução, mas abraça a cultura, o ser e que o jogo educativo nada mais é do que o equilíbrio entre a função lúdica e o ensino. Quando não há equilíbrio, há apenas jogo, ou o contrário, resta apenas o ensino. O critério para Campagne é que o jogo tenha valor experimental, valor de estruturação, valor de relação e valor lúdico. Além disso, atualmente a escola se tornou a principal responsável pela divulgação das brincadeiras tradicionais, estas que são filiadas ao folclore e à cultura oral e que não se cristalizam, mas incorporam as criações sempre anônimas das gerações que vão se sucedendo. Com o objetivo de preservar esta cultura e compensar a deficiência da prática de jogos da realidade urbana atual, as brincadeiras tradicionais devem sim ser preservadas na educação. Com tantos estudos de caráter pedagógico, os jogos devem estimular a imaginação atrelados ao desenvolvimento infantil. E falando em desenvolvimento infantil, o epistemólogo Piaget aponta que os jogos evoluem de jogos de exercício
há jogos simbólicos e, por fim, jogos de regras, segundo a assimilação. Em suma, ele assegura que o desenvolvimento do jogo progride de processos puramente individuais, que derivam da estrutura mental da criança e que só por ela podem ser explicados. Vallon traz outra divisão: jogos lúdico-funcionais, lúdico de ficção, lúdico de aquisição e lúdico de construção, que provém dos processos de interação que desencadeiam a emoção, que é responsável, por sua vez, pelo ato de exploração. Já em Vygotsky, a dimensão sociocultural é explorada. Para este russo, o nascimento da atividade simbólica é a imitação do real, e não só a ação sobre o objeto. A partir do jogo é que se impulsiona o desenvolvimento da zona real. Apesar das diferenças e peculiaridades de pensamento desses autores, há um ponto em comum. Eles afirmam que a imitação é a base da representação mental e que esta é que desencadeia o aparecimento do jogo. Uma inovação nesta área vem com o pensamento de Brunner e sua teoria sobre a socialização na infância. Baseado nisso, ele disse que a transformação do conhecimento infantil e das habilidades vem das experiências de interação com pares, brincadeira, brinquedo, pessoa responsável. Assim, a atividade simbólica não depende de jogos de exercícios funcionais para se desenvolver, mas de brincadeiras compartilhadas que conduzem à atividade motora e vocal. Ou seja, a troca interativa é fonte de desenvolvimento cognitivo e meio para atribuir significados a objetos e fenômenos. Apesar do livro ser enriquecido com muitos estudos e autores, a autora termina dizendo que ainda há muito o que ser estudado sobre o jogo e a educação infantil. Bem, Shizuko é professora na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, USP. Dá aulas de graduação e pós-graduação nas áreas de brinquedo e educação infantil. Além disso, também tem muitos livros publicados sobre assuntos relacionados a jogos e brincadeiras na educação infantil. Bem, nós ficamos por aqui. Tchau!